CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os presentes, encarnados, desencarnados, que aqui se fazem presente desde o amanhecer, e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, quarta-feira, mais um dia de grande felicidade pelas realizações das reuniões públicas. Já tivemos às 10 horas, estamos iniciando essa agora, e teremos a outra às 19 horas, juntamente com a reunião pública. Estamos realizando o passe de cura, tanto foi às 10 horas como será às 19 horas. Nós temos uma grande satisfação de poder anunciar o quarto encontro, encontro espírita com Allan Kardec, sobre a sua doutrina, que acontecerá no dia 8/10. É marcado às 9 horas, mas nós pedimos que chegue às 8, porque com certeza nós vamos ter a casa bem cheia, e sempre chegando mais cedo, nós vamos nos harmonizando, já nos preparando para o início desse encontro que será maravilhoso. Em novembro, no dia 10 de novembro, nós teremos também o primeiro encontro do papel de Jesus na Terra. Está sendo já preparado o estudo, já com bastante antecedência, vai ser também imperdível. E no mesmo horário, de 9 às 12, porém, nós pedimos que chegue às 8 horas da manhã. O Centro Espírita Altivo Panfiro, essa casa de amor, ele oferece cursos de segunda a segunda. Nós temos apenas o intervalo das sextas-feiras, que é reservado ao trabalho interno. No mais, nós temos o estudo, inclusive, aos domingos. E eles acontecem, segunda, terça, quarta de manhã, quinta, sábado. Acontecem pela manhã, à tarde e à noite, salvo os dias de reunião pública. As reuniões públicas aqui na casa acontecem às quartas e aos sábados. Quarta-feira, como já disse, como hoje, às 10, às 15 e às 19, e os sábados, às 10 e às 17 horas. Sendo que os sábados, juntamente com a reunião pública, nós temos a obra social de Antônio de Aquino, que é também uma ação magnífica pela casa, em que agradecemos a participação de todos aqueles que contribuem, que fazem com que esta casa possa realizar essa obra, que representa muito para os menos favorecidos e tanto quanto aqueles que trabalham na obra para a realização desse feito. Então, é verdadeiramente um dia, sábado, um dia muito alegre, muito feliz, e que nos sentimos abençoados pela graça de Deus, pela graça do Mestre Jesus e de todos aqueles trabalhadores que dedicam o seu tempo, e a todos aqueles que colaboram com as suas doações de alimentos não perecíveis, com material de limpeza, com roupas, cobertores, enfim, toda a ajuda
será sempre muito bem-vindo. A nossa palestra hoje será feita pelo nosso irmão querido, Roberto, que sempre nos honra com o seu estudo, que prepara com muito carinho. E o tema é o Evangelho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, nos itens 9 e 10. A abertura será do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 134, que nós faremos agora a leitura, um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, que nos diz: basta pouco. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? João 14, 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem o que se impõe aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faltosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome, alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Deus nosso Pai, agradecidos que somos pela vida, pela oportunidade do amanhecer de mais um dia, agradecidos somos a Jesus, nosso Mestre querido, pela oportunidade de aqui estarmos nesta casa de amor para propagar, para poder fazer o estudo sobre os seus ensinamentos, através da doutrina espírita, codificada pelo nosso querido Allan Kardec. Aos espíritos bondosos que aqui estão, ao nosso querido diretor espiritual Altivo Panfiro e toda a falange de espírito que sustentam em amor esta casa, pedimos a Ti, Mestre Jesus, mas sobretudo a Deus, a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo,
no seu capítulo 16, né, no item 9, que nos fala a verdadeira propriedade. Item 9. Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na terra. Mas visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. São 15 horas, eu passo a palavra ao nosso querido irmão Roberto, que Deus lhe abençoe, e nós vamos até às 15h50. Olá, boa tarde a todos. Quem está na internet aí, que assiste em outros horários, bom dia, boa noite também. É um prazer estar aqui novamente. Agradeço aí a direção da casa pela confiança. É sempre um prazer estar aqui para a gente refletir um pouquinho sobre as informações que nós temos da espiritualidade que Kardec ordenou, codificou, e que vem sendo complementada ao longo dos tempos, a partir de Kardec, por vários espíritos, através de médiuns, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, Dona Ivone Pereira, e tantos outros que deixaram e ainda estão deixando obras muitíssimo importantes, que servem para a gente refletir. E, basicamente, o Espiritismo fala de vida, não fala de morte. Quando fala de vida espiritual, é vida. Simplesmente muda a noção de vida, porque a maior parte das pessoas ainda vê a vida do berço ao túmulo, né? E vem os Espíritos nos falar das vidas anteriores, como elas influenciam na atual, a razão dos sofrimentos, a razão da dor, o que nós temos que fazer, o que nós precisamos fazer para nos livrarmos das dores, e sempre fala no sentido de evolução. Vem mostrar para nós também o que eu chamo o projeto de Deus para nós, que é atingir uma condição superior, mental, de sentimentos, de conhecimentos, uma condição que ainda está muito distante do que nós hoje temos na nossa mente. Como hoje nós estamos muito distantes dos homens das cavernas, eu diria até do homem da Idade Média. Porém, no lado dos sentimentos, no lado moral, ainda existem muitas pessoas que nos seus atos agem muito como os homens das cavernas, como o homem da Idade Média. Isso é diferença de evolução. Alguns já fizeram progresso através das reencarnações e outros ainda estão presos a uma situação mental de muito apego às coisas materiais, ao poder, um egoísmo extremo. E a mensagem de Jesus, ela é libertadora. Libertadora de quê? Dessa condição inferior. Jesus vem nos falar de um reino dos céus que não está aqui, não está acolá, que é algo íntimo que nós conquistamos através do conhecimento, mas sobretudo do amor. Então, Jesus vem nos introduzir nas coisas espirituais. A mensagem de Jesus é toda espiritual. Jesus não veio falar das coisas da terra, não veio falar como ser um gerente de sucesso, como ganhar dinheiro. Ele veio ensinar a construir dentro de nós aquilo que ele chamou de reino dos céus, que a gente poderia resumir no seguinte: uma condição de extrema felicidade. O projeto de Deus é que nós sejamos felizes, mas não existe felicidade na ignorância, não existe. E não existe felicidade plena fora do amor. E a razão das reencarnações é essa: nós aprendermos com os nossos erros. Existem leis universais. Essa lei de amor é uma lei que age o tempo todo. Basta pensar, tudo que nós sentimos se reflete em nós, no nosso corpo espiritual. Nossos erros, nossos equívocos se refletem também. Existe a lei de causa e efeito,
Então, a dor que nós passamos hoje não é castigo de Deus. Deus não castiga. A lei não é punitiva, a lei é educativa. E existe essa relação do que nós fazemos e aquilo que nós colhemos. Nós temos duas opções: evoluir pelo amor ou evoluir pela dor. Infelizmente, a maioria escolhe evoluir pela dor. Então, nascem ainda crianças cegas, surdas, com síndrome de Down. Por quê? Não é porque Deus castigou, não é porque a mãe deu azar, é porque são espíritos com uma longa história e aquilo ali tem um motivo, uma razão, porque o espírito é o mesmo. Você pode falar assim: mas eu não lembro o que eu fiz numa vida passada. Ainda bem. Não lembra, mas é você aquele ser que fez aquilo. Então, por uma lei até de amor, existe um esquecimento temporário e é dada nova oportunidade. Então, sempre que o espírito bate de frente com essa lei de amor, quando seus atos, seus pensamentos se opõem a essa lei, vem uma consequência. Mas a lei de causa e efeito não atua apenas na dor. Todo ato de amor, todo pensamento bom, uma prece íntima, se reflete também positivamente na vibração do corpo espiritual. Então, Jesus veio falar de vários temas daquilo que nós temos que nos preocuparmos para construir esse tal reino de Deus, a condição de felicidade. E um dos assuntos que ele aborda é a questão do apego à matéria, apego ao dinheiro, ao poder, à conquista. Daí o título desse capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vem dessa passagem aqui, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Não podereis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. O que ele quer dizer com isso? Eu fui fazer uma breve pesquisa, dei um print aqui no celular, que eu achei esse texto aqui bem. Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça. Na maioria das vezes, mas nem sempre, personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Como ser, aí vai falar como ser, mamon representa o terceiro pecado, a ganância ou a avareza. Também o anticristo, devorador de almas, e um dos 7 príncipes do inferno. Nessa crença, né? Sua aparência é normalmente relacionada a um nobre de aparência deformada que carrega um grande saco de moedas de ouro. Aí está o detalhe, ele carrega um grande saco de moedas de ouro e suborna os humanos para obter suas almas. Em outros casos é visto como uma espécie de pássaro negro semelhante ao abutre, porém com dentes capazes de estraçalhar as almas humanas que comprara. Então, quando Jesus fala, não podeis servir a Deus, que é amor, libertação da alma, pela mensagem que Jesus está trazendo, uma mensagem libertadora do espírito, totalmente contrária ao materialismo, ao pensamento materialista, que o espiritismo segue isso, oriundo que é de Jesus, ele opõe a esse Deus de amor aquele ser que representa a cobiça, que compra as almas. Se nós pensarmos intimamente, nós sempre temos que tomar decisões. Nós temos o livre-arbítrio. E nós pensamos muito nessa condição do dinheiro, da condição material, ou quem é que não pensa nisso? O que é normal, não tem nada demais. Aliás, não tem nada demais a pessoa ganhar dinheiro, ela ser até rica, desde que seja de forma honesta. Problema nenhum. O problema é o apego. O problema é o que você vai fazer com isso. Porque nem toda pessoa está preparada, por exemplo, para ganhar na Mega Sena.
Pode ser a desgraça de uns, como nós temos vários casos. Pessoas que foram assassinadas, pessoas que se perderam, porque nem todo mundo está preparado para isso. É difícil ser pobre, não ter o mínimo? Mas é difícil ser rico também do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, não. Às vezes a pessoa não tem um carro e sonha ter um carro, né? Vê um cara passando assim na rua com um carrinho velho, puxa, eu queria ter um carro igual a esse. Mas ele tem uma bicicleta. E tem o outro que olha para ele, poxa, eu queria ter uma bicicleta. Nem uma bicicleta tem. Né? E quem tem um carro, às vezes pensa, poxa, eu podia trocar meu carro por um modelo mais novo. E às vezes a pessoa tem um carro novo, puxa, eu podia ter um segundo carro para minha esposa, ia facilitar. Então as pessoas estão sempre pensando nisso e ambicionando algo, o que é normal, super normal. Agora, a gente tem situações de extremo apego à matéria. E não precisa ter muito dinheiro não, viu, gente? Às vezes a pessoa trabalhou a vida toda, deixou uma casa, um apartamento, tem 2, 3 filhos. A pessoa desencarna. Quebra o pau entre os filhos por causa da coisa da herança, de um dinheirinho que está no banco. Né? Então, o ser humano, ele é muito ligado a essas coisas por uma condição natural, mas exagera. Não consegue, a maior parte das pessoas, entender a vida e ver essas coisas como algo que vai passar. Porque seja pouquinho dinheiro, muito dinheiro, uma casa ou uma vila na Itália, tudo vai ficar por aqui. Um castelo na Áustria, vai ficar por aqui. Você não vai levar nada, absolutamente nada de material. O que nós vamos levar? Nós já sabemos disso. Conhecimentos, o espírito não perde. E as virtudes que ele desenvolve, ele também não perde. São os tesouros verdadeiros do ponto de vista espiritual. Daí ter levado Jesus a dizer o seguinte: não construam tesouros na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, aí vai estar teu coração. Parte do que Jesus ensinou, que eu até repito muito essa frase, porque ela nos faz refletir assim, tudo bem, você precisa do dinheiro, precisa de uma casa, você precisa disso tudo, Deus sabe que você precisa, não tem problema nenhum. Mas não gasta o teu tempo todo só nisso. Você é um ser espiritual, dedica um pouco do seu tempo, do seu esforço, para o seu lado espiritual, para aquilo que você vai levar daqui, que é o que vocês que estão presentes aqui estão fazendo. E as pessoas que estão assistindo, estão reservando pelo menos um tempo para assistir algo que pode ser útil para ela e que vai fazer refletir realmente como é que eu tenho me conduzido com relação a isso. E aí vem a questão, como é que vocês têm se conduzido com relação a essa coisa da posse, para quem tiver um pouquinho, e também do desespero que toma conta quando às vezes não consegue, porque tem pessoas que perdem emprego, se desesperam. É normal até você, olha, uma coisa muito preocupante, né? Tem pessoas que pegam dinheiro e investem no negócio, perdem tudo. Existem pessoas que são roubadas. Então, existem situações realmente muito difíceis, porque é fácil falar, mas se não tiver o dinheiro para pagar a conta da Light no fim do mês, vão cortar a energia, ou você vai pedir emprestado, quem já passou por uma situação dessa sabe como é difícil, ou você vai ter a sua energia cortada, ou você vai ter que vender alguma coisa, porque se há uma coisa que a gente não vive sem ela, é a energia, né? Energia elétrica. Então, em nenhum momento é condenado a posse das coisas, do dinheiro, etc. Mas é feito esse alerta sobre o apego. E o apego é uma coisa muito séria. Existe na obra No Mundo Maior, um capítulo 18, que eu vou ler aqui, só um trechinho. Não sei quem de vocês costuma estudar as obras do André Luiz, a chamada A Vida no Mundo Espiritual. É muito bom. São 12 livros. Começa com o Nosso Lar, que fala da colônia espiritual Nosso Lar, e o último deles é E a Vida Continua. Então tem uma série de obras entre o Nosso Lar e A Vida Continua. Uma delas é essa aqui, No Mundo Maior. E cada uma delas traz ensinamentos maravilhosos, porque o que é feito nessas 12 obras? A espiritualidade nos dá uma visão da vida do ponto de vista do lado de lá.
Então, esse ser, que foi um médico, que não se chamou André Luiz, o nome dele é fictício, mas ele existiu, e ele existe, é ele que é escolhido, então, para fazer esse relato, como se ele fosse um repórter da vida espiritual. Então, ele tem a sua vida, depois da matéria, descrita dessa forma. Primeiro, ele sofrendo no umbral. E por que ele sofreu? Depois, ele é resgatado como uma colônia espiritual, que é o nosso lar. Então, pela primeira vez, foi feito um relato dessa cidade espiritual, que são inúmeras pelo planeta todo, numa certa zona dessas faixas vibratórias em torno do planeta. Depois que ele desperta, é relatado numa segunda obra, Os Mensageiros, o trabalho que a espiritualidade faz na Terra. E ele acompanha esses trabalhos, e ele vai narrando, sempre com um mentor, um instrutor ao lado dele. Então, é muito comum nessas obras, ele vê alguma coisa e ele pergunta. Aí esse mentor, que já é um espírito de um top mais elevado, explica aquilo que ele tem dúvida, aquilo que ele está vendo. E assim transcorre toda a obra. No mundo maior, existe um momento que André Luiz é levado com um grupo numa excursão no chamado umbral. Tá? Então, ele é um observador, ele não tem a experiência dos outros. Ele é levado lá, ele está nesse processo de aprendizado, desse despertar na vida espiritual numa outra condição, porque provavelmente nas desencarnações anteriores, ele não teve uma passagem lúcida pelo plano espiritual. Dessa vez, ele começou também não tendo, ficou 8 anos naquele umbral, mas ele tem certas características que ele desenvolveu, que ele teve esse merecimento, que após o despertar, ele ser dado a ele essa missão, essa tarefa, de relatar a vida espiritual, e o Chico Xavier, como parceiro dele do lado de cá, recebendo essas informações. Então, nesse capítulo 18, ele vai nessa excursão. E veja bem o que vai acontecer, quem que ele vai ver, certo grupo lá no umbral, porque vamos entender o seguinte, se você vai no hospício, não tem gente falando com a parede, não tem gente com algo na mão, imaginando algo na mão dele. Então, na vida espiritual tem isso também. Então, o espírito está lá, ele está meio dementado em alguns casos, e vivendo uma fantasia, um pesadelo, que quem está de fora fala, esse cara está doido, mas do lado de lá não é tratado assim. Esse espírito tem algum problema, algo ligado a ele. Então vamos prestar atenção, eu vou ler só uns trechinhos. André Luiz falando: não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Um monte de velhinhos. Mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável. Esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa, que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. O André Luiz está olhando aqueles velhinhos, do lado de lá, né? Eles se apresentam dessa forma, eles estão pegando uma espécie de lama e segurando aquilo, levando no coração. O que é isso? Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar entre o medo e a suspeita. Um deles observou em voz rouquenha: precisamos de alguma saída, não podemos com delongas. E nossos negócios, nossas casas? Incalculável é a riqueza que descobrimos. Incalculável é a riqueza que descobrimos. Indicava com ufonia os punhados de lodo a escorregar-lhe das mãos aduncas. Tem uns termos nessa obra que a gente tem que ter o dicionário do lado no Google. Mas prosseguia pensativo: todo este ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões nesta miserável charneca, imprescindível a ganharmos o caminho de volta. Isto aqui assombraria a qualquer um. Então, estão os velhinhos lá com aquele lodo e estão com medo. Isso aqui, esse lugar aqui é horrível. A gente achou um tesouro, né? E eles estão lá com aquele tesouro. Na verdade, estão pegando lama.
E, gente, isso é real, essas histórias. Só tem uma coisa aqui que é ficção, os nomes. Mas são histórias reais que a espiritualidade tomou, tá? E colocou para a gente entender como é a dinâmica da vida. Escutando a singular personagem, dirigi interrogativo olhar a Calderaro, que me esclareceu atencioso. É o que eu falei, André Luiz, ele é um observador, ele está aprendendo. E sempre tem um mentor com ele, e é o Calderaro aqui no caso. E ele vai olhar para Calderaro e... O que é isso? O que eu estou vendo aqui? O que esses velhinhos estão pegando o lodo, levando aqui para o peito, e com medo, que eles acharam um tesouro? Aí Calderaro vai explicar. São usurários desencarnados há muitos anos, desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória, que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. E sempre tem um linguajar mais rebuscado aqui quando o mentor fala, né? Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre, nem reparavam nos métodos de que usaram para atingir os fins egoísticos, menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Tem que ter algo mais aqui. Eles não eram apenas apegados ao dinheiro. Eles menosprezavam os outros, escarneciam das aflições dos outros. Enquanto aqui na Terra, ricos, os outros são os outros, né? Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos. Epa, tem mais coisa aqui. No propósito de sugar-lhes as economias, locupretando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Existe isso no mundo? Pessoas enganando outras para pegar dinheiro? Em todos os campos. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. E aqui ele está falando, aqueles que foram prejudicados, que não perdoam, que têm ódio, criavam uma condição mental que os prejudicava também. Aí tem aquela coisa da obsessão do encarnado para desencarnado. Principalmente a pessoa que sofreu algo e não tem aquele ódio, e o outro desencarnou, mas ela está ligada mentalmente. Da mesma maneira que a gente tem o obsessor do desencarnado para o encarnado, e sempre é uma ligação mental por afinidade, a gente tem também do encarnado para o desencarnado. É o que ele está falando aqui. Então, aqueles que foram prejudicados estavam assim, ó, só pensamentos ruins para eles. E isso os prejudicava também. Numa obsessão, ao contrário. Entenderam? Então ele vai falar que as vítimas atordoadas, né, ou eles aqui, os velhinhos, fixam estas vistas, esses sentimentos, nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro nesse deserto de padecimentos. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação que se encontram. Entenderam o quadro? Então, existe isso na espiritualidade? Existe. É lógico que está descrevendo aqui um caso extremo. Eles não eram só apegados ao dinheiro. Eles usaram, assim, do poder, da força deles, para lubridiar, não tinham o menor sentimento com relação ao outro, tá? E isso acontece muito aqui na Terra. Aí eu vou falar uma coisinha, gente, por favor, não vou falar de política, mas é uma coisa que todo mundo sabe. Os políticos, em geral, muitos deles, não todos, não têm uma condição financeira muito boa. Quando a gente fala de corrupção, que existe no Brasil e fora do Brasil, não é isso. A pessoa tem e quer mais, e quer mais, e quer mais. Como vocês acham que esses espíritos vão estar do lado de lá? Principalmente os que têm consciência de que estão prejudicando toda uma coletividade, às vezes um país inteiro. Imaginem o peso que um espírito desse carrega. É um candidato a isso aqui, tá? E quando vier o sentimento de culpa, porque uma coisa é você fazer mal a 1, a 10, a 100. Outra é você fazer mal a uma coletividade inteira.
Então, muita prece por esses que a gente sabe que muitas vezes usam da posição, tá? Mas isso não é só na política, isso acontece em empresas, acontece em todo lugar. Isso é da natureza humana ainda muito afastada da espiritualidade. E a gente vê aqui claramente o objetivo do espiritismo, o objetivo do que Jesus falou. Vou repetir do início. Jesus veio para nos introduzir nas verdades espirituais, mas ele não pôde abordar tudo na época dele. Isso ele falou. E eu sempre repito isso para a gente entender o porquê do espiritismo. Evangelho de João, muitas das coisas que eu estou explicando vocês não compreendem. Muitas outras eu teria a explicar que vocês não compreenderiam. Por isso eu rogarei ao meu Pai para mais tarde enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade, que vai explicar todas as coisas e fazê-los relembrar tudo o que eu tenho dito. Isso está no Evangelho de João. Então Jesus está dizendo que, olha, vocês não têm condições mentais de entender certas coisas. Por exemplo, isso aqui, a vida espiritual, como a gente no século XX, XXI, no século XIX já foi difícil, mas hoje a gente consegue ver a vida em outra matéria, em outra dimensão, um corpo etéreo, espiritual, de outra matéria, a ação do pensamento sobre a matéria. Tudo isso, a própria ciência está se aproximando. Mas exigir do homem do tempo de Jesus, que achava que a Terra era plana, cercada de monstros, que você não podia ir muito no mar, senão ia cair no abismo, o monstro ia te pegar, né? Achando que as estrelas eram furos numa abóbada, que a água caía de alguma maneira do céu, você falar de vida em outros mundos, falar de vida ao redor do planeta, vida em outra dimensão, em outra matéria. Por isso Jesus falou. E outras coisas eu teria a dizer que vocês não compreenderiam. Mas quando vocês estiverem preparados, eu vou enviar outro Consolador para explicar tudo. E relembrar o que eu estou falando. O meu Evangelho com a visão espiritual. É o papel da doutrina espírita. Entenderam? Então nós estamos falando aqui de coisas do maior interesse para todos nós. Para servir de mudança de conduta, de rumo. É lógico, cada um absorve essas coisas de uma maneira diferente. Mas quem tem um pouquinho mais de maturidade, reflete, não pode ser diferente, tá? E só para continuar brevemente, porque é muito instrutivo isso aqui, e eu vou ler trechos aqui da Instrução dos Espíritos, que aí tudo isso aqui a gente pode entender aqui do que está no Evangelho. André Luiz vai falar assim: lamentei-o sinceramente ao que Calderaro obtemperou. Aí o mentor dele vai falar de novo. Enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura, escravos de monstros mentais de formação indefinível. E aí os velhinhos vão começar a falar entre eles: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Um deles falando: às vezes chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? É um deles falando. E olha só o que vai acontecer. André Luiz vai falar assim, vai ficar paralisado. Aquela voz, escutando a pavorosa dúvida se apoderou de mim, diz André Luiz. Quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo, aquele velho ou eu? Fixei-lhe os traços. Seria possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno Cláudio. E a história vai continuar. Esse aqui, que falou, será que nós estamos loucos? Era o avô de André Luiz. E a gente entende os mecanismos que a espiritualidade usa para educar, para ensinar. Ele leva o próprio André Luiz na região do umbral, onde estava o avô dele. E por essa fala, a gente percebe que ele estava prontinho para receber um input mental e acordar para aquela situação. E no finalzinho do capítulo, eu fechei aqui o 18, é muito bonito, eu vou ler só o último parágrafo, aí vocês vão entender. E eu estou dando uma dica, essas obras são maravilhosas, gente, para a gente aprender. A casa aí tem estudos, né? Às vezes a gente precisa da base, do Livro dos Espíritos, de outras obras, para depois chegar aqui. Então, quem tem o mínimo de base,
aproveita bastante essas obras. E você lê, às vezes é muito comum, você começa a ler uma obra, você quer ler a outra, que é aquele, poxa, isso está me fazendo bem, estou descobrindo coisas novas, é assim mesmo. E a pessoa vira um devorador de livros, porque começa a assimilar e muda a visão da vida completamente, de forma positiva, né? Então, o último parágrafo. Pulei aqui o 18, espera aí, só um minutinho. Pronto. Aí ele vai falar assim: vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais, impossível seria descrever o que se passou. Esqueci por momentos os estudos que me impuseram a fazer. Olvidei, quer dizer, esqueci os quadros daquele ambiente que provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro, enquanto as míseras entidades emuradas na usura gritavam revoltadas umas e riam outras a sorreufa, incapaz de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportara louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. Então, André Luiz reconhece o avô, ele consegue, vocês percebem isso na leitura, dar uma despertada no avô, que ainda está meio naquele quadro, vai e vem, de uma lucidez, para uma loucura, mas ele é resgatado. Ele é levado para um hospital espiritual. No nosso lar, a gente conhece as câmaras de retificação, onde o espírito ainda fica assim, nesse estado, até ele ter um despertar mais lúcido, ser orientado e continuar a jornada dele. Então, entenderam a complicação de certas situações, que a gente está aqui na matéria e só vê a vida do berço ao túmulo e não tem nada de conhecimento de espiritualidade, ou não está nem aí, ou muitas pessoas não têm conhecimento nenhum, mas tem isso aqui, ó, coração. Se cuidam, amam o próximo, não conseguem de jeito nenhum ficar pegado às coisas, preferem as pessoas, preferem a família, o dinheiro faz bem, é bom, se souber usar bem, né? Porque qual seria a situação ideal? Todo mundo tem o necessário, não é? Abrir a geladeira, ter tudo, mas quantas das crianças mais pobres não tem um queijo? Quanto está o quilo do queijo, um bom queijo? Eu gosto de queijo Minas, 50, 60, 70 reais, um quilo de queijo. Fazer um sanduíche é caro, né? Colocar um hambúrguer. Então hoje, por exemplo, é dia de São Carme e Damião, é hoje, né? Quanta gente está na rua para ter aquilo que nunca teve, um pouquinho de abundância de doces, e correm igual louco para lá e para cá. É tradição, quando eu era molequinho, até eu corria atrás de doce, nem tanto pela necessidade, mas pela onda, a alegria que aquela coisa proporciona, né? E isso tem muito para a criança. Então, a obra espírita é maravilhosa. E André Luiz, então, resgata o avô. Imaginem a cena, imaginem vocês reencontrar um ente querido de vocês que esteja mal, digamos que todo mundo reencarna muito bem. Coloca uma colônia, desperta, daqui a pouco começa a trabalhar, né? Está lúcido do lado de lá, não está enlouquecido como esses vão ter que reencarnar sem terem noção de que passaram pela vida espiritual, alguns desses aqui, e a vida espiritual é como se fosse um pesadelo. Isso é a situação de muitos, a maioria da Terra. Passaram pela vida espiritual várias vezes, mas de forma lúcida, produtiva, não. Talvez André Luiz tenha a primeira vez que ele esteja passando, e nós não sabemos, né? Será que já tivemos uma passagem lúcida, ou será que a próxima vai ser a primeira? De onde nós viemos? Dos umbrais? Ou já viemos de uma condição melhor, de um espírito que já fez muita coisa boa, que tem um passado de várias encarnações fazendo bem? Né? Então, a gente não sabe. E a espiritualidade não quer que a gente se preocupe com isso. Por isso que a gente tem que ver o presente e olhar para frente. E conhecendo as consequências, fazer o melhor hoje. Tá? Então, no Evangelho, nós temos sempre as instruções dos Espíritos. Passagem de Jesus, comentários de Kardec, aí vem os Espíritos Superiores, que Kardec selecionou várias mensagens, inspirado, lógico. Essas aqui você pode confiar. E ele vai falar, então,
aquilo que os espíritos superiores estão falando da sua experiência de vida, de trabalhos desses, de atendimento. E esse daqui é o Pascal, é o Blaise Pascal, a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usa o fruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É isso que nós temos. A inteligência que a gente desenvolve, as qualidades morais, né? E, eu diria, as virtudes. Isso que ele traz e leva consigo, porque todo mundo vem com uma bagagem, mais pesada ou mais leve. Alguns vêm com mais conhecimento, menos conhecimento. Já viram criancinhas com 5, 7 anos, já, a matemática para elas é uma coisa simples? Ou então pega um piano com 5 anos, toca igual uma pessoa que vai levar 20 para tocar do jeito que ela toca. Ela já vem com aquilo, com aquela habilidade. Né? Então tem pessoas, espíritos que vêm assim com habilidade. E tem a índole, né? Uns que vêm propensos a repetir os erros do vício, do crime. Se tiver muito, então, daí Jesus ter falado. É mais fácil um camelo, uma corda grossa, passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por isso, com o que eu acabei de ler, fica mais fácil a gente entender o que Jesus quis dizer. Então, é muito bom para muitos de nós não reencarnarmos numa família muito abastada, porque senão pode ser a nossa perdição se a gente estiver preparado. E quantos constroem uma fortuna e deixam para os filhos? Os filhos vão destroem aquilo tudo. Já viram isso? Também é comum. Então, essa coisa do ter ou não ter, o que a gente precisa conquistar mesmo são essas coisas, o conhecimento, as virtudes, o sentimento do amor. Isso a gente leva, isso a gente não perde. E as coisas materiais, vamos procurar ter, porque a gente precisa. Não tem problema nenhum, trocar um carro, ter um carro melhor, querer uma casa melhor. Só não faz disso a tua razão de viver. E não se apega a isso. É isso. Tá? Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro de parcos recursos, toca um menos agradável. Tem uns que vão para o hotel 5 estrelas, tem um que vai para a pousada mais barata que tem ali, né? Então é conforme você pode. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará, quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que, antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Então, essa é a grande questão. Porém, isso aqui é uma maneira de explicar. Não existe um tribunal do lado de lá para dizer, isso aqui que a gente acabou de ler. É dentro de nós, é na consciência. Então, nós nos colocamos numa condição espiritual melhor se nós vibramos no bem, no amor, se a nossa mente não está apegada. Porque tem espírito que desencarna e fica por aqui. Vai em casa, vai ver a briga dos filhos com a herança, a briga disso, daquilo. Tá? E um dos motivos, às vezes, é esse apego. Esses espíritos que eles narram aqui no mundo maior, apegados à lama, pensando que aquilo é ouro, provavelmente podem ter passado um tempo da sua existência dentro de casa, buscando lá ainda ficar junto
do dinheiro que tinha, da firma, da empresa, seja lá o que for. O que não é problema nenhum ter, mas é o que eu falo, o sentimento que você tem. Lembra do tio Patinhas? Tio Patinha, aquele cofre do tamanho desse prédio aqui, cheio de dinheiro, né? Ele com uma espingarda dentro, pão duro, sovina, os sobrinhos lá, o Donald, né? Passando por dificuldade, e ele em cima do dinheiro. Aquilo ali é o apego, né? Aliás, tio Patinha representa bem essa pessoa que é apegada, tá? Então, nesse item, Pascal fala dessa condição, do que eu acabei de ler aqui no mundo maior, tá? E a gente lembra de Jesus. Não construam tesouro na terra, não se preocupem tanto com isso. Vocês precisam, lutem, etc. Mas construam um tesouro no céu. Como se ele falasse assim, não cometam esse erro de dedicar a vida de vocês só à matéria. E ele teve que exemplificar, né? Se vocês fossem Jesus, Espírito puro, que ajudou a moldar a terra, como vocês planejariam a vinda de vocês para ensinar tudo que ele ensinou? Talvez alguém pensasse assim, bom, eu vou vir muito rico, num palácio, um rei muito poderoso, para chamar a atenção de todo mundo. Com muito dinheiro, fazer tudo o que eu tenho que fazer no meu poder. O que ele fez? O que ele decidiu? Nasceu naquela região lá do Mar da Galileia, e pobre de maré descida, como a gente fala, José e Maria. Houve um censo pedido por Herodes, e naquela época, quando se fazia o censo, o homem, que era o chefe da família, tinha que ir para a cidade de origem. E José era de Nazaré. De Nazaré não, como é que é a cidade lá que ele foi Maria nasceu onde? Hã? Belém. Eu troquei Nazaré com Belém. Ele nasceu em Belém. Então, ele vivia em Nazaré, mas foi para Belém. Bethlehem. E só que chegando em Bethlehem, Belém, Maria já estava com barrigão e ela começa, José, vai nascer. Né? Isso é o que diz a história. E ele ficou correndo para lá e para cá, não tinha para onde ir, e alguém apresentou, só tem esse lugar aqui, uma estribaria lá com os animais. Né? E é muito comum naquelas casas, às vezes, os animais ficarem embaixo, a família viver em cima, porque tinha aquela coisa do aquecimento, né? Tinha gente até que às vezes realmente dormia junto aos animais por causa do frio intenso, né? Não tinha aquecimento, mas o que sobrou para Jesus é ali. E diz a história seguinte, que montaram ali um berço, né, com palha, e Jesus nasceu ali no meio daqueles animais. E Jesus, numa época, falou, o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Quando ele começa a sua missão, que ele escolhe os apóstolos e sai extremamente pobre. E tem um momento que a pessoa doa, né, aquele dinheiro, ele fala para eles, ó, tem um pouquinho de dinheiro, vai e doa tudo para os pobres. Os apóstolos ficam assim, né? E Judas, que era o mais fechado, doar para os pobres, isso também conta. Então ele não precisou vir num palácio. Então, muitas das pessoas que a gente convive, pessoas aqui da evangelização que nos procuram, às vezes, do lado moral, tem uma força muito grande, muita qualidade como ser espiritual. E às vezes vem numa condição pobre para resgatar um espírito que vem como filho, que muitas vezes ela adota. Então eles nos ensinam muito. Então a gente tem que aprender um com o outro, sempre olhar o que o outro tem de bom e não ficar apontando o dedo, como a gente costuma fazer, julgando a pessoa. Então tem muita gente boa em várias situações, inclusive gente rica, muito boa, muito caridosa, de nível espiritual muito bom. Existe, claro que existe. Pessoas que se dedicam ao outro, tem tudo. Feliz esse, né? Bem-aventurado, como dizia Jesus. Mas é difícil, porque no mundo onde a matéria e o dinheiro compra tudo, você acaba vivendo só em função disso. Então esse é o cuidado que a gente deve ter e refletir sobre isso até para quem não tem, para quem tem dificuldade de ter as coisas. Às vezes é uma bênção, às vezes é uma bênção você não ter. Mas você tem o outro tesouro que você está conquistando, de vir aqui no CEAP, estudar, se engajar num trabalho, de estar refletindo sobre você, procurando, vou mudar a minha conduta com a minha família, com os que me cercam, eu vou procurar ser uma pessoa melhor, e esse é o verdadeiro tesouro. Como disse Kardec, né, se reconhece o verdadeiro espírita
pelo esforço constante para domar as más tendências. E você vê nele o progresso moral. E verdadeiro espírito não é o santinho, não tem santo. Todos nós estamos no mesmo barco. Mas nós que entendemos a vida como um todo, já nos esforçamos mais, já nos cobramos mais, já tentamos construir esses tesouros do céu dentro de nós. E o trabalho é a melhor coisa para isso. Você se engajar no estudo, onde você se enturma com a casa, com a espiritualidade, e você procurar um trabalho. Porque nem sempre lá fora a gente sabe como é que eu vou poder ajudar. E sempre as casas como essa aqui tem um trabalho organizado. Você pode doar e saber que aquilo vai para um destino certo. Você vai dedicar seu tempo e você sabe que o seu tempo está sendo bem usado para o outro e para você, tá? E no outro item, uma frase aqui desse item ainda: uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Tá? Então, quando você conquistou algo que não causou dano a ninguém, problema nenhum, você ser o maior milionário, mas você não fez mal a ninguém para conquistar aquilo. Agora, o que você vai fazer daquilo, de novo, é o que importa. Emprego da riqueza: não podeis servir a Deus a mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina. Não é o nosso caso, né? Não é? Vós que venderias a alma para possuir tesouros, ora venderias a alma que o mamon, como aquele que vai comprando a alma dos outros. Porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. E muita gente tem mais do que o necessário e só usa aquilo em seu benefício. Então fica a dica da espiritualidade. Sobrou um pouquinho? Tudo bem, você planeja uma viagem, vai trocar de carro e tal, mas pensa assim: poxa, eu não posso doar 10 quilos de arroz aqui para o SEAP, eu não posso fazer tal coisa ali na rua, sobrou a comida, eu chamei o pessoal para vir em casa, faz umas quentinhas em casa, bota no carro, sempre na rua, tem uma turma caída assim, você vai, toma uma comidinha aqui para você. Então esse simples gesto, essa preocupação, já denota um progresso, tá? É isso que a gente tem que colocar na mente, porque para a gente se colocar nessa vida superior, a gente precisa algo como uma reprogramação mental. É o que Jesus faz. É o que Jesus faz através do Espiritismo. Reprogramar a nossa mente, um outro sentido de vida, outra maneira de encarar a vida, outra maneira de você se ver. Aproveitando o tempo curto que a gente passa aqui, porque é curto. Mesmo para quem viva 100, 110 anos. É um tempo, muito rápido, porque aqui é uma escola, é um hospital, e nós estamos sendo colocados em prova, e vamos nos habilitar para um mundo que está sendo planejado, que já está batendo a nossa porta, esse mundo de regeneração, e esses espíritos muito resistentes não encarnam mais nesse mundo. Então é um momento muito turbulento, decisivo. Então essa reencarnação, ela é extremamente importante. Daí o entendimento do Evangelho na visão espiritual, daí o Evangelho segundo o Espiritismo, é muito importante, muito edificante. E para terminar, então, qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Sempre o amor, né? Sempre essa condição. Tenho falado muito e a voz de vez em quando vai embora. Essa condição de um sentimento superior que a gente vai desenvolvendo, que normalmente é com relação às pessoas que nos cercam. Todo mundo ama muito o filho, o pai, a mãe, o irmão.
ama muito? Depende, nem todo mundo. Mas esses que estão mais próximos são os que a gente ama mais. Os outros são os outros. A gente tem que fazer isso, expandir. Qual é a melhor maneira? Usar mecanismos para você desenvolver esse amor. Aí vem um convite para trabalhar na casa espírita. Um convite para servir. Porque mesmo que você venha meio assim, você daqui a pouco recebe um agradecimento, recebe um sorriso, e você entra num outro mundo que você não conhecia. Caramba, isso está me fazendo muito bem. E você começa a querer a fazer algo pelo outro, ao mesmo tempo que você faz por você. Então, fora desse sentimento de amor ao próximo, não há elevação espiritual. Fora da caridade, não há salvação, nesse sentido. Ninguém se eleva espiritualmente sem deixar de apontar as setas para o seu ego, o egoísmo, e colocar as setas para fora. E você se preocupar com o que está caído ali na esquina, com as crianças que estão nas comunidades, com as pessoas que vêm aqui, às vezes até em condição financeira boa, mas com depressão, separações, filhos envolvidos em drogas e problemas mis, porque a caridade, ela também é a caridade moral. Então, a casa espírita abraça todo mundo. E quem está aqui abraçando, inspirado pela espiritualidade, está sendo treinado nesse sentimento de amor que precisa crescer mais e mais e mais e mais. Né? Sempre orientados por esses espíritos que já desenvolveram mais o amor. E eles estão aqui para nos orientar, como o Calderaro está orientando aqui o André Luiz. Então, quantos Calderaros nós temos por aqui? Seu Altivo, né, outros, Sailão Denis, quem está nessa equipe espiritual? Deve ser um grupo bem grande, mas todos ligados a Jesus. Porque toda a casa espírita é ligada a Jesus. No fundo, no fundo, no fundo, os espíritos trabalham para o projeto do Cristo na Terra. Então, tudo isso que sirva de reflexão para a gente aplicar na vida. Evangelho é para aplicar na vida. É para terminar, uma coisa que eu tenho falado muito: atenção com as suas crianças, com os seus jovens. Eles precisam, eu não diria ser empurrados para a religião, não é isso, mas precisam se espiritualizar. Então, falar de espiritualidade com uma criança, contar aquelas parábolas, tem livrinhos hoje que falam de uma maneira assim que a criança entende, com bichinhos e tal. Tem que começar ali, para falar de amor, falar de perdão, falar de humildade. E a criança é inteligente, ainda mais as crianças que estão vindo hoje. E os jovens que sofrem um bombardeio, uma verdadeira covardia de informações e até processos obsessivos coletivos, tentando levar parte dessa humanidade para um outro caminho, precisam de um despertar espiritual. E sempre em casa é o exemplo que arrasta. Então, primeiro dá o exemplo em casa e depois tentar colocar para esses jovens algo que possa fazê-los despertar para essa realidade espiritual e, se Deus quiser, para Jesus, né? Porque até Jesus está sendo atacado. Nesse processo de transição, há muito ataque espiritual. Então, que Jesus dê muita força a todos, né? E não vamos esquecer do dinheiro, das necessidades materiais, não. Mas não vamos servir a mamão, né? Vamos servir ao bem, ao amor. Vamos desenvolver os conhecimentos, as virtudes que são os tesouros do céu. Então, que Jesus abençoe vocês, os lares de vocês. Obrigado aí pela atenção. Nós que agradecemos ao nosso querido irmão Roberto pelo estudo que nos apresentou. E vamos passar então para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médios que se posicionem. Deus nosso Pai, querido irmão Mestre Jesus, chegando a esse momento, momento do passe, pedimos a Ti, Mestre Jesus, que nos ilumine, que ilumine os guias que estão presentes,
que por intermédio da mão dos médios transmitirão as energias e os fluidos que todos nós viemos buscar. Os passes aqui no salão e o passe de cura. Assim, pedimos a sua devida permissão para iniciarmos o momento do passe. Graças a Deus. Basta pouco. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Nosso querido Mestre Jesus, concebido no ventre de Maria de Nazaré, nasceu numa manjedoura, em Belém, de uma forma muito simples. Como muito simples foi toda a sua permanência na terra, trazendo os ensinamentos, trazendo a palavra de Deus, procurando fazer com que a humanidade entenda o verdadeiro sentido da vida. Jesus não propagou os seus ensinamentos através de televisão, de rádio, de jornais, mas sim através dos seus discípulos, que tiveram como missão levar a sua palavra a toda a existência. Porque, lamentavelmente, ainda naquela época, e mais lamentavelmente, ainda na época em que vivemos, o homem tem o comportamento selvagem, animal e sangrento. Que possamos, então, pedir ao nosso querido Mestre Jesus que nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem do plano espiritual. Que o amor único de Deus inspire a todos para o bem. Jesus, Mestre amado, poderoso e bom para com todos, mas principalmente com aqueles que seriamente se envolvem ao progresso da humanidade, através da força que vem de dentro do coração, que é o amor. Hoje, o mundo está voltado para as dores, guerras, destruições, e com isso há grandes necessidades de trabalho, de saúde, de decisões programáticas da vida e da ordem e de ordem. Os homens que vêm evoluindo através dos tempos para decidir e atender a essa necessidade, os homens que vêm evoluindo através dos tempos para decidir e atender a essas necessidades, o fazem de um jeito objetivo e às vezes não se dão conta que usam suas qualidades, seu caráter, para formar objetivos de vida e fugir das dores e do sofrimento. Mas quando pensarem em nome do Mestre Jesus, passarão então a agir de outro jeito, uma vez que, atendendo a todas as necessidades que já citei,
terão soluções onde os valores do espírito serão levados em conta. Não se trata de decidir uma palavra apenas, e sim passar por uma luta e vencê-la. Falamos que tendes de vencer a luta no intuito de se prepararem para outras que virão, mas que sejam considerados os sentimentos que cada um tem e seu jeito de expressá-los. Saibam quando tiverem sentimentos claros e compreensíveis pelo nosso Jesus, na busca de soluções para as dificuldades alheias, fazendo tudo pelo próximo, de modo a não atrapalharem. O inverso se dá quando agirem apenas para satisfazerem o ego, do ponto de vista dos homens encarnados, trabalhando no sentido de se favorecerem e ganharem. Já com o Mestre Jesus, controlam as questões, proveitos e favorecimentos, e levarão em consideração que podem causar danos morais ou mentais em alguém. Sim, quando todos estiverem agindo em nome de Jesus, tudo passará a ser direcionado com sentimento de amor. Segundo essa analogia, é que se devem levar em conta o próximo, e quando assim o fizerem, poderão dizer que são cristãos, e então atingirão um grau em que não mais se permitirão agir sem os ensinamentos do Cristo, sem os resultados morais e espirituais dos que o fazem. Por isso, viemos várias vezes dizer a vocês: caminhem, trabalhem, busquem resolver tudo o que estiver ao alcance de todos vocês. E com Jesus avultamos, desde que não constranja o próximo. Assim, meus irmãos, que começarão a ser bons cristãos. O Cristo, quantos exemplos nos trouxe em tantos aspectos da vida de humanidade. Ele nos mostrou como devemos ser, pôde nos dizer que prestemos atenção à nossa postura, porque nós já conhecemos o seu jeito, o seu pensamento. Somos designados por ele e temos o dever de desenvolver bons sentimentos, de um modo geral, dentro de nós, desencarnados e encarnados. Para chegarmos a esse grau, somente os séculos nos darão a percepção das necessidades de todos, percepção de valores morais. Falamos, só o Cristo pode ensinar, pode cobrar. Se esforcem para conviver com esse espírito de tão grande aprendizado moral e intelectual, que nenhum de nós, desencarnados e encarnados, temos ideia do quão grande é o seu amor, do quão grande é sua bondade. Dito isso, imaginemos tamanha é sua moral, seu intelecto. Vide ser o filho maior do Pai. E então, todos, seguindo-o, descobrirão como agir diante da vida, das dores, do mundo avassalador que os cercam. Que ele, o Mestre Jesus, oriente e abençoe a todos e indique sempre o caminho que devam seguir. Em nome de Deus, Pai, hoje e sempre, um trabalhador da casa. Assim, chegando ao final de mais uma reunião pública, fechemos nossos olhos e voltemos o pensamento ao Pai. Agradecido, Pai, somos pelo amanhecer deste novo dia, pelo seu amor, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui, nesta casa, reunidos com toda a certeza com o seu Filho Jesus, nosso irmão, com a certeza da presença do nosso guia espiritual e do guia espiritual desta casa, Altivo Panfiro, e todos os guias espirituais, como Antônio de Aquino,
Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, Chico Xavier e Allan Kardec, que puderam transmitir pelas mãos dos médios, no momento do passe, as energias e os fluidos. E assim, todos nós estamos nos sentindo harmonizados e felizes por termos participado de mais uma reunião pública. E em nome do nosso amor, em nome do amor desses guias espirituais, em nome do seu amor, Jesus, mas, sobretudo, em nome do amor do Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje, graças a Deus.